Com a Madeira a caminho de eleições, a liderança de Miguel Albuquerque no PSD Madeira está a ser desafiada. O arquipélago caminha a passos largos para novas eleições antecipadas e o principal opositor ao líder regional e presidente social-democrata tem de confrontar-se com Manuel António Correia. O Challenger entregou um requerimento com 540 assinaturas para marcar um congresso extraordinário e pediu ao Presidente da República para atrasar a provável dissolução do Parlamento para permitir uma regeneração do partido. Apesar de reunir o número de assinaturas necessário, a realização de um congresso eletivo depende da luz verde do Conselho Regional, sendo certo que Miguel Albuquerque insiste que fazer eleições internas seria suicidar o partido. Eu acho que neste momento as pessoas estão cientes que é necessária a união. Eu já estou disponível para unir todos os elementos do partido, para integrar esses elementos, o Manuel António, quem quiser, e neste momento o combate é unir o partido e enfrentar as eleições. Não há neste momento qualquer situação que seja suscetível de entrarmos em divergências e exacerbar divisões dentro do partido. Isso seria suicidário para o PSD, seria suicidário do ponto de vista da estabilidade futura da Madeira. Uma justificação em que Manuel António Correia não acredita. O Dr. Miguel Albuquerque, de algum tempo esta parte, tem mais ambições para si próprio do que para a região. E essa afirmação é um exemplo disso. Não é bom haver eleições internas para as ambições pessoais do Dr. Miguel Albuquerque, mas é bom haver eleições internas para dar estabilidade e governabilidade à Madeira, porque só assim é que as pessoas poderão votar no PSD em número suficiente para dar estabilidade. Apoiado por Alberto João Jardim, Manuel António Correia conhece bem o peso do antigo presidente do Governo Regional da Madeira, não descura esse apoio, mas insiste que, tal como Jardim, o apoio de todos os militantes é importante. Quando das eleições de março, enfim, quando o atual presidente invoca a legitimidade das eleições de março, lembrando que houve condicionamentos de militantes, dificuldades no pagamento de quotas, e ele invoca essa legitimidade, também está a enfraquecer-se. Mas na noite das eleições, a minha primeira frase, após sabermos os resultados, foi perdemos o partido, mas ganhamos a sociedade. São motivos suficientes para Manuel António Correia ser o escolhido para a figura da semana. E no nosso pódio de sons, Manuel António Correia, antigo membro dos governos de Alberto João Jardim, alertou que sem uma mudança de liderança corre-se o risco de o impasse político não ficar resolvido com novas eleições regionais, o que poderá levar a que a Madeira fique com um governo de gestão durante 1 ano e meio em caso de nova crise. Isto porque a Assembleia Regional não pode ser dissolvida durante os primeiros 6 meses após a respectiva instalação, nem nos últimos 6 meses do mandato do Presidente da República, que vai terminar em março de 2026, ou nos primeiros 6 meses do seu sucessor. E perante este cenário, Manuel António Correia, que perdeu frente a Albuquerque nas internas de 2015 e de março deste ano, apelou a Marcelo Rebelo de Sousa para não acelerar o calendário eleitoral. O que o Presidente da República deve fazer, diz ele, é acrescentar cerca de 1 mês e meio ao período normal para estas situações, a exemplo do que já fez a nível nacional, e invoca o exemplo de aquilo que se passou com António Costa. No caso da saída do anterior Primeiro-Ministro, contudo, a data das eleições antecipadas também foi justificada com a necessidade de aprovar o Orçamento do Estado, cenário que não se coloca na Madeira, uma vez que o Orçamento Regional já foi chumbado. O eterno adversário de Miguel Albuquerque aproveitou para endereçar um pedido muito concreto a Marcelo Rebelo de Sousa: atrasar a data das eleições. Sobre o facto de 4 em 8 secretários regionais estarem constituídos arguidos e apesar da presunção de inocência, porque estão a desempenhar, aliás, um cargo de confiança política. Manuel António Correia, é claro. Um dirigente ao nível do governo, portanto, presidente e secretário, que estejam nessa situação, obviamente devem demitir-se. E se isso não acontecesse, eu tomaria a iniciativa da demissão. Eu entendo que no governo a dúvida é suficiente.
Questionado aqui no Direto ao Assunto da Rádio Observador sobre se o próprio se demitiria caso estivesse nas mesmas circunstâncias, o social-democratas não tem dúvidas. De todas as perguntas que me fizeram, essa será a mais fácil. Sim, obviamente, precisamente por esse princípio. As circunstâncias em que a pessoa, no lugar ou na posição, ou com as contingências do Dr. Miguel Albuquerque está colocada, criam um handicap na governação, no serviço público. Eterno opositor de Albuquerque, abre um novo cenário na crise política madeirense e surge em contraciclo com a vontade de todos os partidos representados no Parlamento madeirense, incluindo a direção do próprio PSD Madeira com Miguel Albuquerque, que defendem a marcação de eleições o mais rapidamente possível. Segundo o próprio representante da República, que esteve reunido na segunda-feira com Marcelo Rebelo de Sousa, a data mais provável para umas eleições antecipadas aponta para 9 de março. Apesar dos estatutos do PSD Madeira preverem a apresentação de um mínimo de 300 assinaturas para a marcação de um congresso extraordinário, a convocação de uma reunião magna ainda precisa de ser aprovada pelo Conselho Regional, não sendo por isso certa a realização de uma nova contenda no partido que governa a Madeira desde 1976. Antecipando a influência do líder regional no Conselho Regional, Manuel António Correia defende que a votação para decidir sobre um eventual congresso seja secreta. O representante da República já comunicou a impossibilidade de encontrar uma solução governativa no quadro da atual legislatura. Segundo disse o próprio Antena 1, depois de uma reunião na segunda-feira com o chefe de Estado, a dissolução do Parlamento Regional obriga à auscultação prévia dos partidos e do Conselho de Estado, passos que, de acordo com Ireneu Barreto, estão condicionados pelo calendário festivo que atravessamos. Até à decisão de Marcelo, permanece, portanto, o impasse político na Madeira. E de onde vem Manuel António Correia? Ora, nasceu na Ponta do Sol, na Madeira, em 1965 e depois da escolaridade obrigatória viajou para Lisboa para se licenciar em Direito na Clássica. Já formado advogado, regressou à ilha que o viu nascer e ingressou nos quadros da Direção-Geral da Administração Pública e Local como técnico superior, onde exerceu funções de consultor jurídico. Em 1992 foi nomeado em Comissão de Serviço o diretor do Gabinete Jurídico do Instituto de Habitação da Madeira, por resolução do Conselho do Governo tomada em 6 de janeiro de 1994, foi designado para exercer o cargo de vogal no Conselho Diretivo do Instituto de Habitação do Arquipélago Madeirense. E já em 1997 foi nomeado presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Habitação da Região Autónoma da Madeira, cargo que exerceu até 14 de novembro de 2000. Ocupou o cargo de secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais da Região Autónoma da Madeira desde essa data, desde 2000 até o ano 2015. Em 2000, precisamente, é nomeado secretário regional do Ambiente e dos Recursos Naturais. Em 2007, de novo, promovido a secretário regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, cargo que deixou de exercer depois, em 2015. Foi, entretanto, ou tinha sido antes, dirigente da JSD Madeira, membro da Assembleia Municipal do Funchal e vogal da Comissão Política Regional do PSD Madeira. Foi também candidato à liderança do PSD Madeira nas eleições internas à Associação de Alberto João Jardim em 2015, mas perdeu na segunda volta contra Miguel Albuquerque. E em todas as figuras da semana, Raquel Abcacis tem a tarefa de descobrir os amigos destas personalidades e fazer 2 perguntas. Hoje, Raquel, falaste com Dinis Ramos, ex-deputado do PSD Madeira, amigo e apoiante de Manuel António Correia. Olá, Dinis Ramos, estou a ligar-lhe porque esta semana escolhemos para a personalidade da semana na tarde política do Observador o Manuel António Correia. Sei que é seu companheiro de partido, apesar de ser bastante mais novo do que ele, mas sei que o tem acompanhado. Queria que nos contasse um episódio que acho que o caracteriza. Ora, vamos lá ouvir então o que respondeu Dinis Ramos. Eu e o Manuel António temos a particularidade ser do mesmo concelho da região autónoma da Madeira, a Ponta do Sol. Manuel António é de uma geração onde as acessibilidades eram reduzidas e as oportunidades na região, sobretudo na Ponta do Sol, eram escassas. Manuel António é um homem de diálogo, é um homem de consensos, é um homem com experiência governativa, capaz de unir o partido, de mobilizar as bases para uma grande
vitória eleitoral e, acima de tudo, com uma grande capacidade de humildade para chegar a entendimentos em qualquer quadro parlamentar. Como sempre, pedimos aos convidados que deixem uma sugestão de prenda nesta quadra natalícia. E agora, parecendo-me que já adivinho o que seja, queria que me dissesse o que é que lhe desejava para o ano que vai começar. Dizias que não é fácil adivinhar o desejo para Manuel António Correia. Vamos então ouvir aqui a resposta. O meu desejo para 2025 é que a Madeira volte a ter estabilidade. Estabilidade que, a meu ver, só se consegue com uma nova liderança naquele que é o maior partido da Madeira, o PSD. E é aqui que, se me permitem, que entra, sem dúvida alguma, Manuel António Correia. A prenda de Dinis Ramos para o amigo Manuel António Correia. Resta agora saber que caminhos vai trilhar no futuro, para onde vai Manuel António Correia. Será que vai conseguir desafiar a liderança de Miguel Albuquerque pela terceira vez? E será que a terceira é mesmo de vez e Manuel António Correia é o senhor que se segue no PSD Madeira? Até que ponto o apelo direto de Manuel António Correia a Marcelo Rebelo de Sousa encontrará eco junto do Presidente, que sabe que umas novas eleições que deem a vitória a Miguel Albuquerque dificilmente trarão um quadro de estabilidade à região autónoma. E se não conseguir eleições internas, continuará a ser o challenger de Albuquerque no PSD Madeira? E o apoio de Alberto João Jardim é uma vantagem ou uma desvantagem para os intentos de Manuel António Correia? São muitas as perguntas e as dúvidas que ficarão esclarecidas nas próximas semanas e que farão da nossa figura desta semana um protagonista da política nacional ou, caso não tenha sucesso, um madeirense anónimo de quem nunca mais irá ouvir falar.